Olá, olá, sejam todas muito bem-vindas a mais um vídeo por aqui. Hoje nós vamos fazer uma sessão de perguntas e respostas sobre esfumado. Vamos conversar muito hoje sobre esfumado, vou responder as perguntas que vocês deixaram na caixinha e também outras perguntas e vou passar para vocês também, dentro dessas perguntas, vou passar para vocês aquilo que eu considero fundamental para vocês realmente conseguirem fazer um esfumado bem lindão, um esfumado que a gente sempre quer, né, na maquiagem, para dar aquele acabamento na tua maquiagem, um carinha profissional. Bora ver o que tu tá fazendo aí, o que tá faltando no teu esfumado para ele ficar bonitão? Vamos entender tudo isso hoje? Minhas lindezas, vamos começar então das perguntas que eu recebi aqui. Vamos conversar, tem algumas perguntas sobre formatos do esfumado. Formatos eu vou falar depois. Vamos falar um pouquinho mais sobre movimentos, sobre cores, sobre pincéis e daqui a pouco eu vou responder. Teve pergunta para olho pequeno, teve pergunta para olho caído, teve pergunta o que fazer no final do olho, por onde que eu tenho que começar o esfumado, aonde que eu termino, tudo isso tem muito a ver com o formato do olho de vocês, que é super importante. A gente vai começar então aqui conversando hoje, respondendo algumas perguntas. Olha só, a Gabi perguntou: esfumado só se faz com sombras mates ou também se faz com sombras cintilantes? Essa pergunta aqui é muito boa, Gabi. Por quê? A gente realmente, vocês devem, né, sempre ver o pessoal por aí fazendo sombra mate, fazendo esfumadão, né, com as paletas grandonas ou não, mas com sombras mates. E olha só, o esfumado, quando a gente quer causar uma sensação de profundidade, que é o que a maioria dos olhos precisam, só que alguns olhos precisam dessa profundidade mais no côncavo, outros mais para cima, outros só no canto externo, outros na pálpebra inteirinha, então depende, varia muito, mas quando a gente quer dar profundidade, a gente precisa usar um tom de sombra mais escuro que a nossa pele. Quanto mais escuro, mais profundidade você vai dar e sem brilho, porque a gente tá realmente querendo, levar lá pra dentro. Então, quando a gente vai fazer contorno no nosso rosto, porque o esfumado nada mais é do que um contorno, só que é feito lá no olho, né? Quando a gente vai fazer o contorno aqui na nossa bochecha, por exemplo, aqui abaixo do zigomático, a gente tá querendo simular uma sombra. E a sombra, ela nunca tem brilho. Olha só, se eu coloco a minha mão aqui, lá na parede, vocês estão vendo que faz sombra, né? Porque eu tô com uma ring light aqui na minha frente. Aquela sombra lá, ela sempre é uma cor acinzentada, uma cor mais neutra, mais fria. E também, ela sempre é uma cor mate. Nunca tem brilho numa sombra. Pro sombreado do olho, que é o esfumado, também não devemos colocar brilho. Só que é errado fazer o esfumado com sombra cintilante? Não, você pode fazer, desde que ela tenha pouco brilho e na hora que você esfume, ela esfume de uma maneira bacana. Sombras glitterinadas, tipo essas sombras aqui, por exemplo, da paleta da Nina Secrets, né, que a gente fez maquiagem ontem aqui com essa aqui. Aqui com essa aqui ficou ruim, né? A gente usou essa paleta ontem por aqui. Então, sombras como essas, você não vai conseguir fazer um esfumado bacana. Por quê? Quando você esfuma uma sombra que tem muito brilho, o brilho vai embora. O brilho vai cair todinho na tua pele. Sombra cintilante fica melhor quando ela é depositada. E sombra mate fica bom tanto quanto sendo depositada, quanto esfumada. Quando estou fazendo o esfumado, a sombra abre. O que fazer? Michele, se a sombra tá abrindo, você precisa depositar mais a sombra e depois só esfumar. Eu vou mostrar pra vocês a diferença do movimento com o pincel, beleza? Vou fazer isso agora. E eu estou aqui sem maquiagem hoje, também de propósito, pra quê? Eu consiga realmente mostrar pra vocês algumas coisas. Então, não, eu não vou me maquiar hoje com vocês, não vai ter maquiagem, por quê? Porque sabe como é que tu aprende mesmo? Tu aprende mesmo com isso que a gente vai fazer agora. Peguei um corretivo qualquer aqui, acho até que esse aqui é o escuro, que ele é muito escuro pra mim. Deixa eu ver se ele é o 20 ou 20. Esse aqui ele é escuro pra mim, mas é só pra simular pra vocês. Então, olha só, porque mesmo só pra um simulado, eu estou aplicando o corretivo. Porque não adianta, gente, a sombra, ela vai ficar toda manchada se eu não aplicar o corretivo. Então essa aqui é a primeira dica de hoje pra vocês. Então minha pálpebra está preparada como se eu fosse realmente, né, fazer uma maquiagem normal, certo? Agora, vou pegar um pincel de esfumado, então. Vou pegar esse aqui, que é o E40 da Ruby Rose, que é um pincel grande de esfumar. E eu vou usar aqui com vocês agora pra demonstrar isso.
Pode ser o marrom aqui da Nina Secrets mesmo, ó. O marrom mais claro da Nina Secrets mesmo. Vou pegar a sombra. Vou tirar o excesso, para que não caia muito na minha pálpebra, na minha pele, né, no caso. E olha só. Primeiro, se tu tá com muita dificuldade de esfumar, faça o movimento de depositar a sombra. Esse movimento de depositar, olha como é que ele é. Ele pode ser de cima para baixo ou pro lado, um pouquinho sem problema. Mas é como se tu estivesse dando assim, ó, uns toquezinhos na tua pálpebra, umas lambidinhas. Então, deposita primeiro. Outra coisa que pode estar fazendo a tua sombra abrir é você não estar preparando a sua pálpebra direito ou com um produto bom. Por exemplo, não sei se você está usando talvez algum fixador de sombras e esse fixador de sombras não está tão bom. Talvez ele pode ser muito melequento e a tua pálpebra é oleosa. Não sei. Tem uma coisa que faz a sombra abrir, que a gente não tem controle, que são pessoas que fazem tratamentos na pele com ácidos. Não tem nenhuma comprovação científica, já falei com vários dermatologistas sobre isso. Não temos comprovações de quais ácidos fazem isso. Inclusive, se tu conversar com alguns dermatologistas aí, eles nem sabem disso, nem entendem disso, sabe? Como é que eu cheguei a essa conclusão? Em alguns cursos que eu já fiz, a gente conversava muito sobre isso, porque a gente trocava muita experiência entre os maquiadores. E isso acontece, da cliente chegar, sentar na nossa cadeira e a sombra não pegar. E uma das explicações é quando ela faz tratamentos dermatológicos, principalmente peelings ou com ácidos, ok? Então pode ser isso, depois tu me responde aqui quem fez a pergunta, desculpa que eu não lembro agora o teu nome, mas me responde depois, talvez tu faça algum tratamento com ácido ou não. Eu tô fazendo tratamento com ácidos e até agora eu não notei isso na pálpebra, eu notei na pele. Mas também eu não aplico ácido na pálpebra, é efeito da mesma coisa, sabe? Então, primeiro, deposita. Olha, agora eu tô fazendo rapidinho o mesmo joguinho que eu tava fazendo antes. Joguinho é bom, né? O mesmo movimento, ó. Então, eu tô fazendo até bem lá em cima. Não tô falando com vocês agora de formato nem de nada. Tô só fazendo o esfumado mesmo. Depois que tu já depositou, tu vai, sem pegar mais produto, só na bordinha do teu esfumado. Tu vai e tu volta, tu vai e tu volta. Pode fazer pequenininho, pode fazer redondinho. E aí, sim. Então, o movimento de depositar a sombra é uma coisa. O movimento de esfumar, olha, eu estou depositando. Se eu quiser esfumar, esse, certo? Já saiu um olho com sombra marrom, claro que, né? Eu não cuidei aqui, tá muito alto, aqui também não, ó, tá faltando aqui fora, mas segura aí, porque eu quero te mostrar hoje os pequenos detalhes que fazem diferença pro teu esfumado. A Lívia perguntou: noto que tons quentes fica melhor. Posso misturar com marrons para dar profundidade? Claro, com certeza, sem problema nenhum. Vou dar um exemplo aqui para vocês também. Hoje eu vou falar bastante coisa com exemplos, tá? Vamos supor que tô com essa paleta aqui e eu quero fazer um esfumado mais quente, porque eu vi que realmente fica melhor pra mim, que eu consigo esfumar melhor na minha pele. Eu posso pegar um pouco do marrom e um pouco do laranja no próprio pincel. E eu posso, tiro o excesso e venho e faço aqui o meu esfumado. Vai ficar um marrom alaranjado. Não vai ficar um olho laranja, vai ficar um marrom alaranjado. Ou, como eu fiz na live de ontem, faça primeiro o marrom e depois coloco o laranja por cima. Ontem eu fiz isso com o rosa, porque eu não queria um olho rosa, eu não queria um esfumado rosa, eu queria um esfumado rosado. É diferente, tá? Show? A Jai perguntou, queria saber qual pincel melhor para o esfumado, se tem que usar 2 tipos de pincéis diferentes. O pincel para esfumado, ele pode ter 2 formatos diferentes. Ele pode ter esse formato mais achatado, ou ele pode ter esse formato que é o rabo de cavalo, certo? Os 2 pincéis aqui esfumam, os 2. Só que os 2 também aplicam sombras. Esse aqui, se eu der batidinhas, ele aplica. Só que por ele ser um pincel bem fofinho, ele já aplica um pouquinho esfumando. Esse aqui faz a mesma coisa. Se eu dou batidinhas, ele aplica, já esfumando porque ele é fofinho, e eu posso também fazer o movimento de vai e vem, sem problema nenhum. Mas esses aqui acabam sendo mais anatômicos, tá? Pra fazer o esfumadão lá da bordinha. Então, os 2 funcionam super bem, certo?
Agora, tamanhos de pincéis. O que eu sempre recomendo para vocês é que você tenha pelo menos 3 tamanhos de pincel de esfumar. Também só tenho um, já consigo fazer, para mim tá bom. Ok, se tu consegue, beleza. Mas isso aqui facilita muito a tua vida. E às vezes, gente, vocês acham que vocês já conseguem até vocês descobrirem que tem alguma coisa melhor. Vocês acham que já tá bom até realmente você treinar, você testar, você usar algo que facilita a tua vida. Então, um pincel grande, um pincel médio e um pincel pequeno de esfumar. Aqui, por exemplo, temos um trio. Esse aqui é o pincel 15 da Vult, esse é o 221 da MAC e esse é o E36 da Ruby Rose. 3 tamanhos diferentes de pincel de esfumar. Falando ainda de pincéis, o primeiro pincel aqui, que é o grandão, você vai conseguir fazer com mais facilidade esse esfumadão aqui fora, lá pra cima, aqui pra fora, independente do formato, independente do teu tamanho de olho, vai ser mais fácil. Um pincel mediano, que nem esse aqui, você vai conseguir também fazer um esfumadão, só que você vai ter que ter a mão muito mais leve e abranger melhor, aumentar mais o movimento do teu pincel. Só que com um pincel médio fica mais fácil de, por exemplo, pegar um marrom mais escuro, nesse caso aqui, e começar a fazer aqui, olha, um esfumado menor e mais escuro. Então vai ficar mais fácil de fazer isso. Porque se eu pego para escurecer com um pincel maior, eu tenho que ter muito mais precisão, eu não posso ir com o pincel lá para cima. Então, eles facilitam. E um pincel bem pequeno assim de esfumar, ele é ótimo para te esfumar uma linha muito pequenininha, por exemplo, entre as cores. Eu posso fazer um olho todo preto. Na bordinha aqui do preto, para fazer o esfumado da transição com o marrom, principalmente em quem tem pálpebra pequena, quem não tem espaço aqui, ó, de sobrancelha, precisa de um pincel pequeno de esfumar. Pincel pequeno de esfumar tem o 132 da Dye Makeup também, tem o E36 da Ruby Rose ou o E36 da Sigma, tem o da Maria Margarida, eu não me lembro a numeração, então tem alguns pincéis desses no mercado sim, beleza? Esse aqui, ele também vai te ajudar bastante a fazer a transição aqui de fora com a tua pele e aqui embaixo. Então você consegue fazer aquele esfumadão aqui embaixo também, com uma transição bem bonita pra tua pele. E quando você vai esfumar e a sombra não pega, não aparece o que fazer. Lu, a primeira coisa é, embaixo da sombra, o que tu fez. Porque olha só, aqui tem a minha pálpebra, eu vou pegar o mesmo pincel que eu tava usando antes, espera aí que não é esse, é esse, ó. Vou pegar o mesmo pincel que eu tava usando antes, o mesmo marrom, claro, da paleta da Nina Secrets, e eu vou fazer o esfumado aqui. Dando batidinhas, igualzinho antes. Se a sombra é bem pigmentada, vai funcionar. Só que não vai ficar com acabamento bonito. Não vai ficar. Sempre vai ficar manchado. Sempre, sempre, sempre. E aqui, se eu passar a mão, já começa a sair. Aqui não. Olha ali, ó. Tá vendo a diferença? Você precisa de uma base bem boa para o seu esfumado. Tirando isso, pode ser o fato de você ter que depositar primeiro e pode ser, talvez, se a sombra não é boa. Acontece, né? Qual a melhor forma de preparar a pálpebra para receber o esfumado? Tami, o esfumado, então, você pode preparar sua pálpebra com base ou com corretivo. Base e corretivo vão preparar a tua pálpebra para duas coisas. Primeiro é que vai deixar tudo da mesma cor. Então tá vendo quanta olheira tem aqui, ó? Se esse esfumado, se eu continuar fazendo ele aqui, olha como essa olheira parece que faz parte do esfumado. Não parece que é minha olheira, parece que o esfumado não tá bom. Parece que tá manchado. E aqui, que já tá um pouco mais corrigido, isso que eu fiz bem de leve, né? Só pra mostrar, só pra demonstrar pra vocês o movimento, já vai ficando melhor. Então, a base e o corretivo, elas têm duas funções nessa hora. Primeiro, deixar da mesma cor. Segunda função é fazer com que o produto grude. Sombra precisa grudar em alguma coisa úmida. Realmente para que ela dure mais tempo, para que ela pigmente mais rápido, para que ela fique no lugar dela. Se você usar um produto específico, então um primer de olhos, por exemplo, um primer de sombras, um fixador de sombras também,
Se ele tiver a cor da tua pele, você pode sim aplicar na pálpebra toda e não aplicar a base ou o corretivo, porque como ele tem a cor da tua pele, ele já vai então cobrir também. Só que aí tem um detalhe, é muito difícil a gente encontrar primer de sombras ou fixador de sombras do tom mesmo da tua pele. Talvez ele vai ficar um pouco mais escuro, talvez ele vai ficar um pouco mais claro, e não é que não vai dar certo. Ele vai ser um bom fixador, só que pra te fazer a transição com a maquiagem aqui dentro e aqui fora, pode ser que fique manchado, ou pra mais claro ou pra mais escuro. Por isso que eu, Tami, sempre uso com vocês corretivo. Na hora que eu tô aplicando a base no meu rosto, eu já aplico um pouquinho da base ali também. Mas na hora que eu aplico corretivo mesmo, eu aplico o corretivo aqui embaixo nas olheiras e lá em cima na pálpebra também. Principalmente porque a minha olheira, ela vem aqui em cima. E pode ser que as tuas também comecem aqui, ó, dentro da pálpebra. Tem mulheres que têm a pálpebra inteira da cor da olheira. É super normal, inclusive, você tem que corrigir a sua pálpebra inteira. Eu já tive alunas não, já tive modelos, né, de maquiagem que eu tava fazendo e clientes que eu precisei camuflar a pálpebra. O que é camuflar? Nesse sentido aqui, é usar ou um corretivo cor da pele de alta cobertura ou então corretivos coloridos, porque a pálpebra é tão escura, tem a cor mesmo da olheira bem escura, que a gente não consegue fazer um esfumado bonito, um olho bem bonito com as sombras, se a gente não fizer essa camuflagem primeiro. Sempre que eu esfumo a sombra, fica mais clara. O que eu faço? Coloco mais sombra? Campus V, exatamente, vai colocando mais sombra, tá? Olha só, peguei de novo aqui o marrom mais claro da paleta da Nina, e se eu continuar aplicando ele, o meu olho vai escurecendo. E ele vai escurecer até que ponto? Ele vai escurecer até eu esgotar a cor dessa sombra. O que tu quer dizer com isso, Tami? Até que ele fique com toda a pigmentação possível. Então tem sombras que vai te dar essa pigmentação de primeira, e tem sombras que tu pode ir construindo camadas e melhorando a cor, escurecendo realmente a cor desse esfumado. Beleza? A Amanda falou que ela ama esfumado marrom, mas que ela não consegue sair da mesmice. Tá tudo bem. Se tu gosta de esfumado marrom e tu não tá incomodada com sempre fazer o esfumado marrom, tudo certo, continua fazendo marrom. Marrom é neutro, marrom é uma cor que, dependendo da maneira como tu fizer a tua maquiagem, vai ficar super sofisticado, ou vai ficar mais clarinho pro dia a dia, ou mesmo pra uma festa, gente. Tá tudo bem usar só maquiagem marrom, tudo certo. Só que, se você tá incomodada com a mesmice da tua maquiagem, te jogue em sombras coloridas. E daqui a pouco a gente vai falar sobre esfumados, então, com sombras coloridas. Se tu já sabe esfumar bem com sombras neutras, com marrons acinzentados, com marrons mais quentes, tu também vai conseguir esfumar com as sombras coloridas. O contrário é que às vezes fica mais difícil. Por quê? Porque a gente quer começar pelas sombras coloridas e aí é um pouco mais difícil, sim, principalmente verdes, roxos e azuis, porque laranjas e rosados é um pouco mais fácil por causa do tom da nossa pele, e isso indiferente do tom de pele de você, tá? Se você tem da sua pele aí, se você tem a pele mais escura ou mais clara, azul, verde, roxo sempre vai ser mais difícil de esfumar. Agora, se você quer realmente sair da mesmice, comece a treinar, comece a trabalhar aos poucos. Ninguém é obrigado a fazer e a gostar de maquiagem colorida, mas se tu tá cansada da mesmice, vai colorindo aos poucos então. Faz o teu esfumado marrom e vem com um pouquinho de laranja, um pouquinho de rosa, um pouquinho talvez de azul, de verde. Você vai ter que testar na sua casa e ver o que vai dar certo com as tuas sombras. E faz o teu esfumado por cima, assim como eu fiz aqui antes. Esfumei primeiro com marrom e depois com laranja, assim como eu fiz ontem aqui. Primeiro com marrom e depois com o rosa. A Lu perguntou se todas as cores servem para esfumar ou somente as escuras. Não, Lu. Todas as cores servem para esfumar, não é somente as escuras. Na verdade, se tu começar o teu esfumado com uma sombra mais escura, pode ser que fique muito mais difícil de esfumar. Então sempre comece pelas claras. E sim, tu pode fazer um esfumado mais clarinho no teu olho, como eu tô fazendo aqui, por exemplo, né? Só pra mostrar pra vocês. E ficar assim no teu dia a dia ou pra maquiagens mais simples, sem problema nenhum. O que não dá é pra vocês esperarem fazer um super olho, uma super profundidade, aumentar bastante um olho que é pequeno, levantar bastante um olho que é caído, achatar um olho que é muito arredondado, ou, que mais que dá pra fazer? Destacar bastante os teus olhos com sombras muito claras. Não vai dar o mesmo efeito do que com sombras mais escuras. A sombra mais escura, ela é a sombra que dá profundidade no olho com mais facilidade. Isso não quer dizer
que você não possa fazer com sombras mais claras, mas o efeito sempre será muito menor com sombras mais claras. Então, por muitas vezes, as minhas super lindezas, as minhas alunas, elas me mandam fotos, ou vocês aqui no direct também, né, que eu recebo bastante foto de vocês acabam me perguntando se tá bom daquele jeito, né, tu faz um esfumado e me manda foto. Só que às vezes, gente, na foto fica muito mais claro do que na realidade. E aí eu te digo, tem que escurecer mais, ou realmente tá claro mesmo. Escurece mais, sobe mais a sombra, porque é isso que vai dar profundidade no teu olho. Tami, que raios é profundidade? Profundidade é colocar pra dentro algo. Então aqui, aonde eu tô colocando as sombras mais escuras, é aonde eu estou afundando o olho, que é justamente aqui. Quando eu afundo o meu olho justamente aqui, essa parte aqui de cima fica mais saltada, realçada, e essa parte aqui de baixo também. Por isso que a gente esfuma o côncavo ou acima dele, que é na pálpebra móvel. Todos os olhos ficam legal, ficam bem com o esfumado na pálpebra móvel, na fixa ou no côncavo. Só que nenhum vai ser exatamente igual. Tem leves diferenças, pequenas diferenças que fazem uma gigante diferença no resultado final. As únicas pessoas que não podem fazer esse esfumado assim, ó, aqui, ó, desde aqui até lá, assim, é quem tem o olho muito grande, quem tem o olho proeminente. Quem já tem aquele olhão e quer disfarçar isso, vai fazer um esfumado mais aqui, ó, no canto externo. E aí, o que a gente vê muito acontecendo por aí? Eu vou pegar uma sombra bem escura aqui, vai ficar bem esquisito isso aqui que eu vou fazer, porque não tá preparado, não tem nada certo, mas eu quero que vocês entendam um erro muito grande. Quantas vezes a gente quer fazer maquiagem que é só escura aqui, ó, porque a gente acha que a gente precisa fazer um escuro na nossa maquiagem. Quantas vezes vocês fazem isso aqui na maquiagem de vocês? Isso aqui pode ser considerado um esfumado na diagonal, tá? Pode ser. Se vocês jogarem no YouTube esfumado na diagonal, vai chover de vídeo pra vocês e vai ter vários vídeos assim. Isso aqui não aumenta os olhos de ninguém. Isso aqui deixa o teu olho mais assim, ó, nesse sentido. Então é bom pra quem tem o olho caído aqui no final do olho. Até pode ser. Só que se tu precisa de profundidade aqui, ó, e tu dá profundidade só aqui, tu vai ficar super esquisita. Pode ser que a tua maquiagem fique bonita. Só que quando tu te olhar, ou outras pessoas te olharem, elas vão pensar, a maquiagem tá bonita, mas tem alguma coisa estranha. E tu não vai saber o que é. Então, antes de você ficar se preocupando em fazer o esfumado aqui, ó, na diagonal, antes de você ficar brigando com o acabamento desse esfumado aqui, que facilmente se torna um esfumado asa de barata, aprenda a fazer o esfumado aqui, ó. A não ser, então, que o teu olho seja proeminente, muito grande e você quer diminuí-lo, certo? Eu vejo as blogueiras fazendo esfumado e com tipo um corretivo branco no meio. O que é aquilo? Quando você vê uma blogueira, uma maquiadora, alguém fazendo a maquiagem aqui ó, com sombra, aqui com sombra, e depois aqui no meio ela aplica um corretivo, seja branco ou da cor da pele dela, ela tá fazendo uma técnica chamada pálpebra luz. E se ela estiver fazendo essa mesma técnica e ela pegar um pincel de precisão e ela desenhar com o corretivo, aí ela está fazendo um cut crease. Tem maquiagens salvas lá no YouTube, mais do que uma versão já, inclusive, de pálpebra luz e de cut crease. Aula completa, passo a passo para vocês entenderem o que são as técnicas. Escuta o que a tia Tami vai falar agora. Antes de você se preocupar em fazer 1000 técnicas diferentonas, antes de você se preocupar em fazer, meu Deus, tá todo mundo falando do olho... Como é que é aquele olho raposa? Fox eyes. Então, antes de você se preocupar em fazer fox eyes só porque tá todo mundo fazendo, nossa, eu preciso fazer fox eyes. Entenda as suas características primeiro. Porque quando você entender as suas características, você vai ver que muito provavelmente, para alguns casos, né, vai ser muito mais importante, muito mais bacana subir a sombra de uma maneira melhor do que fazer um cut crease, uma pálpebra luz, um delineado gatinho, um delineado duplo, um delineado disso, daquilo, certo? Quem tá aqui assistindo a live que em algum momento fez um esfumado e ele ficou manchado na pálpebra, tu não conseguiu ajeitar, realmente ficou manchado. E aí tu pensa, ué,
Mas a gente olha na internet e elas estão vindo e voltando com aquele pincel. E por que eu na minha casa fica manchado? Então, primeiro me respondam aqui se isso já aconteceu com vocês alguma vez ou não. Quem fica com esfumado manchado, muito provavelmente pode ser... Vamos colocar aí 3 coisas. Se o teu esfumado tá ficando manchado, a primeira coisa que tu tem que pensar, a primeira, é se você está preparando a sua pálpebra adequadamente ou não. Então lembra do corretivo, lembra de aplicar na tua pálpebra uma camada generosa de corretivo e depois selar a tua pálpebra fixa, selar só aqui em cima, só abaixo da sobrancelha, no canto externo, no canto interno aqui e aqui também. Tudo isso já vai ajudar você a fazer um esfumado menos manchado. Então, primeira dica é preparação da tua pálpebra. A segunda dica, que é a segunda também possibilidade do que pode estar manchando a tua sombra, é que você pode estar sim usando sombras muito escuras num primeiro momento e não usando aquele degradê bacana. O que é degradê de sombras? Degradê de sombras é quando a gente pega... Eu vou pegar essa paletona aqui pra mostrar pra vocês, mas vocês não precisam achar que vocês só vão conseguir fazer um esfumado lindo com uma paleta dessas, porque isso não é verdade, tá? Então, olha só. Degradê é quando a gente começa uma maquiagem, por exemplo, aqui, ó. Eu quero chegar nesse marrom escuro aqui. Se eu começar o meu esfumado com esse marrom, pode ser que já fique tudo manchado, porque além dele ser muito pigmentado, ele é muito escuro para minha pele. Então eu vou começar com um marrom mais claro, aí eu vou para um marrom médio e aí eu chego no meu marrom mais escuro. Isso de degradê de sombras, essa história de degradê de sombras também funciona para cores coloridas de maquiagem. Olha aqui. Se eu quero chegar nesse roxo aqui, que é o mais escuro, ó, da minha paleta, eu posso começar talvez aqui com um lilazinho ou até com um rosa bem clarinho. Depois eu venho para um roxo, depois eu venho para um outro roxo, Eu não vou direto com esse roxo, ele vai deixar minha pálpebra manchada assim, quase com certeza que ele vai deixar a tua sombra manchada. Se eu quiser fazer uma maquiagem com verde, não começa com o verde escuro. Começa com o verde mais claro, depois vai pro mais escuro. Mas tame, então quer dizer que se eu quiser fazer um olho azul, eu tenho que ter 5 cores de azul? 5 tons de azul diferente? Te digo assim, se você tiver, vai ficar bom, vai facilitar a tua vida. Se você não tiver, você vai fazer o seguinte. Se você só tem 2 cores de azul em casa, por exemplo, ó, vou te dar aqui, ó. Se você só tem um azul assim bem escuro, que isso aqui é meio roxo, meio azul, né? Não sei. Mas enfim, se você só tem essa cor e um azul mais claro, começa a fazer o teu esfumado com o mais claro e depois não pula pro mais escuro. No teu pincel, tu vai fazer uma mistura das duas cores. Isso vai te ajudar muito. Então, se você quiser fazer, por exemplo, esse azul, chegar num azul assim mais escuro, faz primeiro o teu esfumado com esse azul, depois tu vai pegar um pouco desse e um pouco desse, fazer a mistura no próprio pincel. E depois você vai pegar só o mais escuro. Dessa maneira, você vai conseguir não deixar a sua sombra manchada, beleza? Terceira dica, então, se você tá deixando com muita facilidade aí o teu olho manchado, o teu esfumado manchado, é você ter cuidado, então, com o movimento que você faz com o seu pincel. Se você já começa o seu esfumado fazendo esse movimento aqui, ó, de vai e vem, com a mão muito pesada, muito provavelmente que fique manchado. Tenta começar primeiro com cores mais claras, dando batidinhas, depositando a sombra. Essas batidinhas, gente, não é assim, ó. É leves lambidinhas. Lembra aí da lambidinha da Maia, que aí tu não vai esquecer mais. Lembra da Tami falando das lambidinhas da Maia. Quem não sabe, a Maia é minha cachorrinha. Vai dando batidinhas na tua pálpebra. Então vai depositando e depois você esfuma. Certo? Tami, quando eu não tenho a cor, uso o branco. Vou fazendo a cor do mais claro até o escuro. Com certeza, muito inteligente. Se você não tem uma paleta, se você não tem a cor que você quer, você pode pegar um pouquinho do branco e misturar. Por exemplo, aqui, ó. Vamos supor que você só tem esse tom de roxo aqui, ou azul, né? Marinho, bem escuro. Vamos ver se isso aqui é roxo ou azul escuro. É roxo, não é azul. Acho que talvez eu nunca tenha usado essa cor. Se você só tem uma cor assim de roxo tão escura, você não tem os lilás, você pode pegar um pouquinho no teu pincel do branco e um pouquinho do pincel do roxo. Olha ali como fica só lilás. Depois, você pega mais do branco e
pega de novo aqui, só que um pouquinho mais. Vai pegando um pouquinho mais. Lá no teu pincel, vai dar certo sim. Ótima ideia aqui, ótima dica, adorei, muito inteligente. Gil perguntou se tem que sempre começar com marrom médio. Não, Gil. Na verdade, você deve começar com marrom claro, tá? Marrom clarinho. Mais ou menos o teu tom de contorno, para você ter aí uma ideia. Se você não sabe o seu tom de contorno, tem várias aulas salvas lá no YouTube também para vocês assistirem sobre contorno, tá? Se você vai fazer uma maquiagem mais neutra, começa com um marrom mais claro e vai subindo até chegar na cor que você quer. Se você vai fazer uma maquiagem colorida, começa com a cor colorida mais clara. Por exemplo, vai fazer todo um degradê verde, começa com um verde mais claro e vai aumentando até chegar no verde que você quer. Inclusive, lá no YouTube saiu saiu aula quarta-feira, passo a passo daquela maquiagem verde em degradê que a gente fez juntas aqui. Tem que usar sempre marrom nas sombras? Não, não tem que usar sempre marrom. Você só vai usar marrom se o esfumado colorido de você ficar manchado e não ficar bonito. Não ficar com um degradê aqui, ó, na bordinha da pele de você, se não ficar bacana, certo? Então você pode fazer uma maquiagem começando com o roxo claro, indo pro roxo escuro. E aí, se você não conseguir esfumar com a sua cor, com a sua pele, desculpa, se você não conseguir fazer um degradê bonito com a tua pele, vai lá na bordinha dele e passa um marrom mais clarinho. A Ilza falou que ela não sabe fazer o esfumado e ela não sabe até onde deve subir. A maior dica que eu posso dar para vocês, para até onde subir o esfumado, sem fazer uma análise mesmo de todas as características de você, sem fazer todas as medidas do rosto, é que você se olhe bem de frente para um espelho, bem de frente, e você precisa enxergar a sombra para cima do teu olho. Não quer dizer que todo mundo vai esfumar até lá na sobrancelha como eu faço aqui. Talvez o seu esfumado vai ser mais baixo do que o meu. Talvez vai ser mais alto. Eu já tive cliente, gente, que a pálpebra era assim, ó. Toda ela, ó. Te juro pra vocês, assim, ó. Não dava pra ver nada da pálpebra móvel e a pálpebra fixa era só um pouquinho, ó. Só um pouquinho. Nesse caso, você tem que subir quase até a sobrancelha. Vai ficar um filetinho de nada. Então, se olha de frente pro espelho e você precisa enxergar a sombra aqui em cima. Dá uma olhada como esse olho aqui tá parecendo mais achatado do que esse. Vocês conseguem ver isso? Isso, gente, que essa maquiagem aqui, ela foi feita... vocês viram, né? Foi só pra fazer assim, bem mais ou menos, pra que vocês enxergassem alguns detalhes sobre a aplicação e tudo mais. Imagina se é uma maquiagem inteira feita errada no teu olho, sem você saber, sem você perceber. Isso vai acontecer quando você termina uma maquiagem, ela tá bem esfumada, as cores estão bonitas, mas você enxerga e tem alguma coisa errada e você não consegue definir o que. Normalmente é porque essa maquiagem ela não está harmonizando com as tuas feições, com as tuas características. E você é diferente de todas as outras mulheres. Eu acho mais bonito nas pessoas do que em mim. Não sei se é porque minha pálpebra é um pouco caída. Se a tua pálpebra é caída, o esfumado ele é o teu melhor amigo. Quantas vezes pálpebra caída, mulheres de pálpebra caída me falam que não conseguem se maquiar, me falam que já foram em maquiadores e não ficou bom, me falam que querem fazer delineado gatinho, me falam que querem fazer o olho com glitter, e aí não fica bom. Pálpebra caída precisa de esfumado escuro para dar profundidade aonde a pálpebra é caída. Então olha só, eu vou mostrar para vocês. Eu vou mostrar. Se a tua pálpebra é caída, assim ó, tu precisa dar profundidade com sombras escuras aonde ela é caída. Olha a diferença. A sombra, ela tem que estar aqui, ó. E como é que tu vai conseguir fazer isso? Tu vai conseguir fazer isso se maquiando olhando num espelho um pouquinho mais para baixo. E depois, sempre olhando de frente, certo? Então, olha só. Se esses dois olhos aqui tivessem pálpebra caída, olha a diferença. Peraí, que eu vou melhorar isso aqui ainda para vocês enxergarem mais. Olha como a sombra não pega lá, ó. Não pega direito. Demora mais para pegar porque a pálpebra... Olha como fica manchado, porque a pálpebra não está preparada adequadamente. Então, o que vocês fazem muito seguidamente? Vocês pegam uma sombra escura, ou da cor que for, né? Da cor que for, tá? Vocês pegam as sombras, vocês aplicam aqui. E vocês ainda puxam o olho assim, ó, pra aplicar.
E aí vocês aplicam a sombra até aqui, ó. Tá, isso é muito comum acontecer. E ainda você esfuma isso aqui, né? Porque você aprende que tem que esfumar. Só que a tua pálpebra é caída. Aí olha o que acontece. Gente, eu tô apertando os dois igual, tá? E eu não tenho um olho mais caído do que o outro a ponto de dar diferença aqui nesse teste. Se vocês fizerem isso na maquiagem de vocês, olha isso. Eu espero que vocês consigam entender o que eu tô querendo dizer. Se a pálpebra é caída, você precisa dar profundidade aonde ela é caída e não abaixo dela. Entendeu? Acho que deu pra entender. Eu preciso conversar com vocês. Porque o meu único objetivo aqui, que não existe, tá? Não existe o objetivo de deixar vocês confusas. É o contrário, tá? Só que é claro que eu não consigo dar respostas específicas para cada uma de vocês. Então eu sempre faço isso de uma maneira mais abrangente. Então me conta aqui, eu abri os comentários para vocês me falarem se deu para entender essa diferença. Onde iluminar a pálpebra caída? Ótima pergunta, Jamília. E quem tem pálpebra caída, copia um tutorial lá da Tami, pode ser, tá? Copia um tutorial da Tami ou de qualquer tutorial na internet que não fale sobre formatos de olhos. E aí você sabe que você tem que iluminar a pálpebra embaixo da sobrancelha, né? E aí você vem e ilumina embaixo da sobrancelha. Ali, eu não tô iluminando errado. Eu tô iluminando errado pra pálpebra caída, certo? Ali, ó. Aí olha o que acontece se você, pálpebra caída, ilumina e dá profundidade ao mesmo tempo. Fazer assim pro iluminado aparecer, senão vocês não conseguem ver. Se eu não dou... Olha como parece que eu tenho cara de mal, né? Por quê? Por causa das rugas ali, ó, do meio. Se você ilumina abaixo da sobrancelha e sua pálpebra é caída e você não sobe o esfumado, a tua pálpebra vai ficar mais caída ainda. Se você ilumina... Tá, parar de... Isso aqui já tá começando a doer. Se você faz isso, se você ilumina, mas você faz realmente o esfumado aonde ele tem que ser, você vai iluminar igual. Pálpebra caída também pode ou não iluminar aqui, ó, no cantinho interno. Por que pode ou não? Tô fazendo de uma maneira bem esdrúxula, tá? Mas é pra mostrar pra vocês. Esdrúxula quer dizer sem acabamento. Pálpebra caída pode ou não iluminar aqui no meio, aqui no cantinho interno. Pálpebra caída pode ou não iluminar aqui, ó, aqui no meio. Não vai pegar agora, né? Porque uma sombra em cima da outra desse jeito não pega. Por que pode ou não? Porque uma pálpebra caída, ela não é só uma pálpebra caída. Quem tem uma pálpebra caída pode ter olhos aproximados, afastados. A linha d'água pode ser exposta na parte de fora ou não. Ou a inclinação do olho pode ser normal, reta, né? Pode ser para baixo ou para cima, que a gente chama de ascendente ou não, e várias outras características. Então, o conjunto das características dos olhos de vocês é que faz diferença na maquiagem e não só um. O teu olho que me respondeu, você que me respondeu aqui nos comentários, o meu olho tem a pálpebra caída. O teu olho não é só pálpebra caída. O teu olho é pálpebra caída, mas ele é pequeno, grande ou padrão pro teu formato de rosto. As medidas do teu nariz e da tua boca, elas vão dizer se o teu olho é pequeno ou não. As medidas do teu rosto vão dizer se o teu olho é grande ou pequeno. Não é só o olho em si. O teu olho, ele tem que combinar com todas as tuas feições. Sabia que tem pessoas que não deveriam aumentar o batom, aumentar os lábios, porque a distância aqui e aqui está desproporcional? Está fora de harmonia? Essas são algumas só, de todas as medidas que a gente faz no rosto. E você só vai ter certeza se você passar por uma análise visagista. Show! Vamos continuar respondendo aqui, porque eu tô bonita, né? Tô me sentindo uma gata desse jeito. A Clarissa falou que ela tem todos os pincéis de esfumado e não consegue fazer. Eu espero que você tenha conseguido entender antes, quando eu tava mostrando os movimentos e o degradê de cores. Porque se você tem todos os pincéis, o que tá faltando pra ti é alinhar movimentos com as cores certas. E dentro disso, o que é o mais importante é fazer o esfumado certo pro teu formato de olho. É dar a profundidade aonde você precisa. E não sair esfumando como todo mundo faz.
A Maísa perguntou, então, por onde começo a esfumar e onde termino? Muito bom. Eu recomendo que todas vocês, independente do formato de olho, independente de onde você precisa de profundidade, comece o esfumado aqui no meio, lá em cima. Começa aqui, ó, na pálpebra fixa, encostando no côncavo. Você vai vir aqui pra dentro com as sombras mais claras e aqui pra fora. E você vai fazer esse movimento, com sombras bem claras. Agora, quem precisa de mais profundidade ou menos profundidade vai começar a escurecer de uma maneira diferente. A maioria de nós, tá? A maioria pode sim fazer esse esfumado escuro que nem eu fiz aqui, ó. Aqui todo. Só não vai fazer isso quem quer diminuir o olho, tá? Agora, aqui fora, você pode fazer o movimento em formato de C, como antes me perguntaram então, que vai sair um esfumado mais arredondado, ou um Vzinho, que vai ser o lateral. Basicamente são esses dois os formatos aqui. Como que você vai saber se você pode fazer isso ou não? Apenas vai saber se você pode fazer isso ou não a partir do momento que você entender todo o conjunto de características do teu olho. Tami, quer dizer que eu não vou conseguir sozinha? Você pode testar. Por que não? Testa. Faz um olho de um jeito, o olho de outro. Faz a maquiagem num dia lateral e no outro dia redondo. Tira foto, te olha. Faz isso com carinho com você mesma. Vê se está dando certo ou se está dando errado. Você vai conseguir, com certeza, pelo menos entender o que não dá certo. A Daphne perguntou se cada tipo de olho tem um tipo de esfumado diferente. Daphne, basicamente sim. Não posso responder sim, por quê? Porque não existe um tipo de olho. Porque o teu olho ele não é só uma pálpebra caída, só um olho redondo, só um olho próximo, só um olho afastado. Não é só. Cada uma de nós tem um conjunto de características que vai dar certo a maquiagem, que vai ter um tipo de esfumado só teu. O quanto você vai subir a sua sombra ou o quanto você vai alargar a sua sombra aqui pra fora é só seu, certo? Por que vocês não me veem fazendo live aqui? Como aumentar olhos assim, como fazer isso, como fazer aquilo, porque não é receita de bolo. E eu já fiz maquiagem que aumenta os olhos, e é bom fazer isso pra vocês, mas você tem que entender que se o teu olho é pequeno, ele pode ser pequeno, próximo e profundo. Ele pode ser pequeno, próximo e profundo com linha d'água exposta apenas no canto externo. Ele pode ser pequeno, próximo e profundo com pálpebra caída somente no canto interno. Que é difícil de mostrar pra vocês, mas existe. Ele pode ser próximo, pequeno, caído, com linha d'água aqui, com parte inferior dos olhos reta ou arredondada. E tudo isso vai mudar na maquiagem de vocês. Tudo isso. A K perguntou: acho que meu olho é pequeno e tem a pálpebra gordinha. Não sei como fazer o olho esfumado. Se teu olho é pequeno com pálpebra gordinha, você precisa dar profundidade exatamente aonde a pálpebra é gordinha, subindo mais o teu esfumado, para que você consiga aumentar os teus olhos e dar profundidade aonde é inchado. A Tamires perguntou por que se usa corretivo para passar outra cor de sombra depois de passar a sombra de fundo. Eu não sei se eu entendi a tua pergunta, eu acho que sim, tá? Olha só, se tu tá fazendo o teu esfumado aqui, tu fez o teu esfumado, lá em cima tá tudo certo, aqui fora já tá pronto, já tá tudo certo. Aqui dentro agora você vai trabalhar com as suas sombras e a tua sombra é pouco pigmentada, ou você quer que ela pareça bem, você vem com corretivo para você apagar, entre aspas, aqui, ó, deixa eu pegar a esponjinha aqui melhor. Você vem com corretivo aqui, porque agora as sombras que você aplicar aqui, elas vão grudar e pigmentar muito mais. Olha como eu limpei a minha pálpebra. Então agora eu vou pegar a sombra dourada aqui, ó, da paleta da Nina, só porque eu não usei ela ainda. E eu vou grudar melhor aonde tá úmido. Tami, me fala se eu respondi a tua dúvida ou não, tá? Porque eu acho que eu respondi. Certo? O fundo do esfumado é sempre marrom ou pode usar outras cores neutras? Amo as suas aulas. Linda, Tami! Olha, a cor neutra. Dentro das cores neutras, quais são as cores que nós temos? Vou pegar a paleta para mostrar. Dentro das cores neutras, nós temos cinza. Eu vou chamar essa aqui de cinza, tá? Cinza,
marrom, beges e preto. Nem tem preto nessa paleta, tá? Cores neutras são essas: cinza, marrom, bege e preto. Então, para te fazer um esfumado sem usar marrom, com bege não vai ficar bacana. Com preto, eu não indico. Agora, os marrons pode ser mais acinzentados ou mais alaranjados, mais avermelhados. Aí, beleza. Esfumado com cinza. Deixa eu pegar minha cor de sobrancelha, que eu sempre faço, porque ela é uma sombra realmente cinza. Achei. Ela tava se escondendo de mim. Quando eu tiver uma festa, quando parar a pandemia e eu tiver festa realmente pra ir, formatura, casamento, gente, eu juro que eu vou ir lá no meu YouTube, lá nas aulas das Super Lindezas também, do Make Boladona, que estão lá salvas só pra elas, e eu vou escolher uma maquiagem, porque eu não vou saber qual fazer. De tantas que eu já fiz aqui ao vivo pra vocês e de tantas que eu fiz e gostei. Então olha aqui como essa sombra é cinza. Eu posso começar o meu esfumado com uma sombra cinza? Posso. Só que a minha maquiagem, ela vai ser toda uma maquiagem mais fria e não quente. Se você tem dúvidas o que são cores frias, o que são cores quentes, vai lá no canal do Telegram, que nos últimos dias saíram muitas dicas sobre colorimetria. A Tami perguntou também sobre pincel, né? Tem algum tipo de pincel coringa para fazer um bom esfumado? Sim, para mim o tipo de pincel coringa é o pincel rabo de cavalo. E aí tem os tamanhos, né? Vocês conseguem identificar o que é um pincel rabo de cavalo? Acho que sim, né? Quais sombras são mais fáceis de esfumar? As sombras que são mais fáceis de esfumar são as sombras marrons, na minha opinião, marrons, que combinem com o teu tom de pele, com o teu subtom de pele, na verdade. Pra mim, eu acho mais difícil de esfumar sombras mais frias. E sombras mais quentes funcionam melhor em quem tem subtom de pele um pouco mais quente. Pra mim, são as sombras mais fáceis de esfumar, as cores, tá? Qual é o pincel para esfumar a borda da sombra? Então ali, ó, a bordinha da sombra é um pincel de esfumar, na minha opinião. Um pincel médio ou pequeno de esfumar, ou um pincel achatado, bem molenga, bem fofinho, que caiba, ó, bem na bordinha. Bem na bordinha. Olha, todos esses aqui, eles cabem na bordinha. Tá, poderia ser aqui, né? A bordinha também aqui fora, ó. Um pincel muito grande para esfumar a bordinha também funciona, mas vai depender da tua habilidade, tá? Dizem que o preto é o mais difícil de esfumar. Nunca consegui. Sim, o preto é o mais difícil de esfumar e você nunca vai conseguir esfumar a sombra preta sozinha. Eu vou mostrar pra vocês agora isso. Vou fazer aqui nesse olho porque ele já tá mais zoado, né? As minhas aulas de automaquiagem, gente, eu faço bastante isso. Vou fazendo, vou mostrando o que precisar. Por que eu passei corretivo aqui? Porque eu preciso simular como se minha pálpebra, minha pele estivesse pronta. Inclusive, vou passar pó agora também. Porque se eu fizer sem esse acabamento, vai ficar tosco. E aí vai ser bem fácil pra eu deixar ruim. Ó, fiz igual eu sempre faço. Só que não peguei nenhum corretivo da cor certa, né? Então, vamos supor que você quer fazer um olho preto. E aí te falaram que pra fazer um olho preto bonito ali embaixo, tu tem que fazer o preto também. Esfumar o preto. Então, peguei minha sombra preta, peguei o pincel Severino 2, que é o 158 da Dye Makeup, peguei sombra preta, vou tirar o excesso pra não fazer uma caca assim tão feia, né? Porque não precisa. E aí você quer fazer um esfumado preto aqui, ó, bem bonito. Tá? Pode ter usado o lápis preto lá dentro do olho ou não, tá? Você coloca o preto aqui. E aí agora você vai esfumar a bordinha. Sem usar marrom. Ou outra cor, tá? Você vai deixar só preto. O preto esfumado assim, direto na tua pele, sem uma bordinha de marrom ou de outra cor, ele sempre vai ficar estranho.
Por quê? Ou ele vai ficar cinza, que é o que tá acontecendo aqui, e muitas vezes ele vai ficar um pouco azulado, que é o que tá acontecendo aqui também que eu tô vendo. Parece meio azulado. Então, se tu não quer um efeito assim, se tu quer um efeito muito mais profissional, se tu quer um efeito muito mais bacana na tua maquiagem, sempre esfume o preto com outra cor. E de preferência, eu peguei o marrom escuro da paleta da Nina agora. E de preferência, na bordinha do preto, venha com marrom escuro. E na bordinha do marrom escuro, venha com marrom claro. Por quê? Porque a nossa pele é um tom de marrom. Olha o degradê para a pele como fica agora imperceptível. É um preto que vai sumindo na cor da minha pele. Não dá pra ver que tem uma camada de marrom escuro e uma camada de marrom claro. Dá pra ver uma sombra que vai, ó, sumindo. A mesma coisa é o olho preto lá em cima, se por acaso tu for fazer. Vai ficar preto e depois uma bordinha de outra cor e uma bordinha de outra cor mais clara. O que eu indico é que se tu tem muita dificuldade de trabalhar com sombra preta, sempre trabalhe com marrom na bordinha dele. Não com cor colorida, tá? Porque eu poderia na borda do marrom, na borda do preto, colocar um roxo, colocar um rosa escuro, colocar um verde, um azul, mas vai ser mais difícil de esfumar. Então começa com marrom com preto, que é melhor, tá? Esfumando o marrom, esfumando o preto com marrom. Tami, que cor de sombra posso usar quando uso roupa colorida? Com roupa colorida, tu pode usar as regras da colorimetria. Ou tu vai usar cores análogas ou complementares, ou luminosidade da cor. Olha só, se tu tiver com uma roupa verde, tu pode usar verde na tua maquiagem. Não tem problema, tá? Isso é questão de gosto, não é questão de regra. Ou tu pode usar, e isso tu vai estar usando o quê? Luminosidade, tu vai estar usando a mesma família de cor. Tu pode usar cores análogas. Cores análogas são as cores que estão uma do lado da outra no círculo cromático. Qual é a cor que está do lado do verde no círculo cromático? O azul. Ou tu pode usar cores complementares. São as cores que estão opostas do círculo cromático. Qual é a cor no círculo cromático que está oposta ao verde? É o vermelho. Então, gente, fica lindo usar verde na roupa e batom vermelho. Fica lindo, fica bem bonito. E aí sim, um olho neutro, tá? Porque senão vai ficar carnaval. Agora, com cor colorida de roupa, tu pode usar sempre olho neutro, sempre vai ficar bom. Agora, tem gente que acha que dourado e prata são cores neutras na maquiagem. Eu vou te dizer que eu também acho, tá? Também acho. Só que o dourado é quente e o prata é frio. Então, se você tá usando uma roupa quente e fizer uma maquiagem dourada, vai ficar mais harmônico do que se você fizer uma roupa, usando uma roupa quente e fizer uma maquiagem prata, tá? A Erika perguntou, ela falou que tem dificuldade de fazer o esfumado redondo. Sempre fica fora do olho. Como melhorar? Erika, se por acaso tu quer fazer um esfumado redondo aqui, ó, e tu não quer que ele fique pra fora do olho, vou te dar uma dica. Pega um pincel de aplicar sombra, pincel mais durinho, e aplica sombra aqui, ó, fora do teu olho. Fora não, no canto externo do teu olho. Aplica, fazendo redondo. Não vai ficar bom isso aqui, tá? É só pra mostrar, porque a pele não tá pronta, tem nada pronto aqui. Pega um pincel de esfumar e só esfuma a bordinha disso aqui, ó. Assim, tu vai conseguir fazer um esfumado redondo que não vai lá pra fora do olho. Ele vai ficar mais contido. Só que, dependendo do teu formato de olho, isso aqui não vai ficar bom, não vai ficar o mais harmônico, tá? Aí vai ter que ver todo o teu esfumado. A Grazi perguntou para olhos pequenos como faço para esfumar. Olhos pequenos, Grazi, precisam ser aumentados. Vai depender das outras características dos olhos pequenos, certo? Mas se o olho é pequeno, por exemplo, como o meu, eu tenho o olho pequeno, eu vou crescer a maquiagem para cima, para fora e para baixo. Última pergunta de hoje, para olhos caídos, como faço para esfumar? Então, para olhos caídos, a gente já sabe, né? A gente já falou aqui na live de hoje que se o olho é caído, pálpebra caída, vocês entenderam antes quando eu falei, quando eu mostrei, né? E se o olho é caído aqui fora, porque depende aonde ele é caído. O olho pode ser caído em 4 ou 5 partes diferentes, tá? Uma delas é aqui, ó. Se o olho é caído no canto externo, você precisa fazer uma maquiagem mais arredondada, que suba
esse olho. É melhor do que fazer uma maquiagem lateral. Mas nem todo olho caído é proibido de fazer maquiagem lateral. Vai depender de todas as outras características, certo? Beijo, minhas lindezas e minhas super lindezas do meu coração. Beijo!